Olá, sou Heloísa Capelas, sou diretora do Centro Hoffman e sou autora do livro Mapa da Felicidade. Hoje eu tô aqui para falar com você, mulher. Não deixa eu assistir a nossa historinha não. Tô brincando, mas de verdade eu pensei em preparar um vídeo só para mulheres. Primeiro porque é a minha especialidade, né? Eu aprendi sobre mulher através de mim mesma. E através de todas as minhas experiências. Por isso a gente até fez um curso só para mulheres, mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a mulher. A gente tem falado muito sobre crise, né? Nós estamos vivendo uma crise que o Brasil e etc, etc. Bom, eu não gosto de falar sobre isso, me entristece pra caramba e eu acredito que a gente tem uma saída, mas isso também é um outro assunto, um outro vídeo. Mas eu preciso falar da crise para falar sobre nós, mulheres. Porque afinal de contas, nós vivemos muitas crises na nossa história, não foi? Gente, como aconteceu coisas com as mulheres, né? E nós éramos de especiais, pitonisas, magas, até nos transformarmos em bruxas e elementos maus, né? Ao ponto de surgia a crença de que quando a mulher estava menstruada, ela não podia sentar na cama de uma mulher que estava amamentando, porque azedava o leite. Bom, olha cada coisa louca, né? Sem dúvida que isso foi na Idade das Trevas, na Idade Média, é verdade tudo isso. Mas nós pagamos o preço disso até hoje. Até hoje nós temos uma história para contar por conta de tudo que nos aconteceu, principalmente na Idade Média. Até hoje nós estamos lutando para nos valorizarmos. E é muito interessante quando a gente luta pela valorização. Porque se lutamos pelo valor, é porque nos sentimos desvalorizadas. E desvalorizadas em relação a quem? Em relação ao sexo oposto, ao homem. E na hora da briga, na hora de disputar, nós queremos provar o nosso valor e olha o que a gente faz, a gente prova o desvalor dele para ganhar. Nós queremos ser mais do que o homem. Isso faz parte da disputa, né? Normalmente, numa disputa, um precisa ganhar. Então, eu queria ir falar com você sobre isso. Pensando um pouco nisso, eu pensei um pouco a respeito dos nossos preconceitos e principalmente a respeito dos nossos autopreconceitos, porque é muito interessante. Todos os preconceitos que existem, e olha que a sociedade está forrada de preconceitos. O que é um preconceito? Bem, eu não conheço aquilo que é diferente de mim. No entanto, por uma forma, por uma palavra, por um nome, por um jeitão, eu tiro uma conclusão, sinto que não é igual, portanto é diferente, e eu critico tudo que é diferente. Por quê? Por medo, por insegurança, por medo da desvalorização. Será que o outro é melhor? Será que o outro... Nós vivemos um mundo de competição. E então os nossos preconceitos são gerados através do desconhecimento, da ignorância e do medo. É verdade que muitos dos nossos preconceitos vieram da nossa casa de infância. Eram preconceitos dos nossos avós, dos nossos bisavós, passaram para os nossos pais e chegaram a gente. Então, eu vou voltar lá na Idade Média. Você imagina quanta bobagem a gente acredita desde lá, desde antes, que foi passado geração atrás de geração até chegar na gente e que passam a ser verdades e nós nem questionamos e dizemos o mundo é assim, essas pessoas são assim. Olha a homofobia que estamos vivendo atualmente, que coisa mais absurda. Hoje, no século XXI, nós ainda estamos preocupados com a orientação sexual das pessoas, o que elas fazem na cama. Nós ainda estamos preocupados com a cor da pele, com a nacionalidade, com o tipo de família, a situação social. Isso é um absurdo no século XXI. E eu estou falando disso porque muitas de nós mulheres
somos as que repassamos esses valores e esses preconceitos para os homens do futuro, para as mulheres do futuro. Eu tenho quase 60 anos e eu, portanto, eu já influenciei muitas gerações depois de mim. Se eu não der conta dos meus preconceitos e se eu não der conta do meu auto-julgamento e do meu auto-preconceito, o que é que eu penso a meu respeito? E aí eu chego em você, mulher. Nós estamos numa disputa inútil. Por quê? Porque homens e mulheres têm o mesmo valor. São diferentes. Nós nos constituímos de maneira diferente, não só fisicamente, como também emocionalmente. Para nos transformarmos em mulheres é de um jeito, para nos transformarmos em homens é de outro. Portanto, quando somos homem e mulher na vida adulta, somos diferentes. E aí desenvolvemos preconceitos, um com o outro com um. Por quê? Por conta do diferente. Lembra que eu disse para você? Preconceito vem da diferença, da ignorância e do medo. Ora, é exatamente assim que a gente vive com os homens. E o que é que você está fazendo em relação a você mesma? Porque provavelmente o que você aprendeu na sua casa de infância, me desculpe se não foi isso, é que os homens eram melhores. E claro que você pode ter vivido a mesma coisa que eu, né? Eu vivi algo muito interessante. O meu pai, se estivesse vivo, teria 86 anos. E ele era um feminista. Ele que nasceu em 1929, lembra da época da depressão, a primeira grande queda da bolsa? Então, ele nasceu nessa época e ele era um feminista. Ele lavava roupa para minha mãe quando a minha mãe estava de dieta da gente, né? Ela teve 4 filhos, um atrás do outro, era um monte de menino para ela cuidar. E o meu pai ajudava. Ele lavava roupa, ele estendia a roupa no varal. Ele levava a gente para passear muitas e muitas vezes, os 4, ao mesmo tempo, num único carrinho. Era o meu irmão pequeno, era eu do lado, o outro no outro estribo, a minha irmã. Bom, ele conseguia levar 4 num carrinho só para passear. Ele era um feminista. E ele dizia, os homens da minha casa são as minhas 2 filhas. E nós somos em 4, 2 homens e 2 mulheres. O que é que isso fez na minha cabecinha? Presta atenção nessa frase. Os homens da minha casa são as minhas 2 filhas. Então, ele está me ensinando, primeiro, que é muito mais valoroso ser homem. E segundo, que eu preciso ser uma mulher macho, né? Eu preciso ser muito homem para poder agradar meu pai. Então, aconteceu exatamente isso. As 2 mulheres, filhas dele, são extremamente fortes. E saíram pela vida dando a cara a bater e disputando e enfrentando mesmo. Olha que bobagem, que estupidez. Quando é que a gente foi aprender a ser mulher? Bom, eu estou em exercício, a minha irmã foi mais esperta, aprendeu mais cedo, hoje ela é mãe, avó, curte, gostoso, e eu ainda estou ali, ó, na luta. Por isso eu gravei esse vídeo para você. Como é sua relação? O que é que você acredita sobre você? Você é menos do que os homens? E se você diz, não, eu sou muito mais, vai lá atrás. Vai lá atrás, porque tem uma crença aí de que você é menos. Nós só estaremos tranquilas a hora que nós nos sentirmos iguais. E iguais não significa iguais, você entendeu? É igual no valor, não na diferença. As diferenças são diferenças, jamais serão iguais. Mas no valor, nós temos os mesmos valores. E se ainda aceitamos um salário menor, um diferencial. É a mesma coisa quando nós aceitamos aquela história da maternidade, que a maternidade faz a mulher ser a santa, aquela que precisa ser idealizada, aquela mulher que abriu mão da sua própria vida para se dedicar aos seus filhos. Ai, sabe a propaganda do Dia das Mães? Então eu me preocupo tanto com ela, porque é o mesmo preconceito, só que é o outro lado da moeda. Enquanto eu estiver supervalorizando a mulher na maternidade, isto é, na diferença em relação ao homem, eu vou estar
invalidando a mulher quando ela pode fazer algo igual. Você entendeu? Na hora da competição profissional, na hora em que eu posso ser uma engenheira e o homem pode ser um engenheiro, a hora que eu posso ser uma frentista de posto de gasolina, a hora que eu posso ser uma taxista, a hora que eu posso dirigir um ônibus, ser uma condutora de avião, trabalhar na polícia e ser presidente da República, eu não preciso mais provar o meu valor. Se eu não for qualificada como santa na maternidade, naquilo que só eu posso fazer. Se só eu posso fazer e eu me torno santa e o homem não é o santo, onde é que ele tem que ganhar? Como é que ele vai competir? Bem, eu tenho 4 filhos e eu não consigo me achar santa em hipótese nenhuma. Nem uma boa mãe, nem aquela mulher extraordinária, não. Eu fiz tudo que deu, como todo mundo, com acertos e erros. Bem, eu queria te dizer hoje, porque surgiu, olha que interessante, de um pensamento de crise, como é que nós poderíamos sair da crise, e eu acho que quem pode tirar a gente dessa crise são as mulheres. Mas são as mulheres com a sua autovalorização. São as mulheres que terão ideias geniais. Por quê? Porque os homens não têm? Claro que têm, mas eles estão esgotados de dirigir esse mundo. A sociedade já chegou no limite, nós precisamos de uma coisa diferente. Por que é que nós vamos fazer um repeteco do mundo masculino? Se a gente tem um mundo feminino tão rico, tão extraordinário, tão fantástico, tanto quanto os homens. Mas foram eles que dominaram os últimos séculos. Eu não estou falando de domínio, eu estou falando de criatividade, eu estou falando de participação, eu estou falando que nós mulheres podemos olhar para nós com muito mais consciência. Através do autoconhecimento eu posso conquistar o meu valor e olhar para um homem de igual para igual. Ele tem todo o potencial dele, todo o valor dele, toda a competência dele, homem, assim como eu. Mas no valor, nós somos exatamente iguais. Mas para isso, é muito importante que a gente trabalhe as nossas crenças. E crença são verdades, ou melhor, são mentiras repetidas inúmeras vezes na nossa infância, que passam a ser verdade para nós. E como é verdade, nós nunca paramos de questionar. Vamos parar para questionar o que foi que você aprendeu a respeito da mulher. E a partir daí, em que mulher você se transformou? Não importa qual foi. Importa que a qualquer momento você pode se transformar na mulher verdadeira que é você. Eu parei para pensar um pouco isso e queria demais compartilhar isso com você. Obrigada por me ouvir e até a próxima.